Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo de primeiras impressões para o meu canal de vídeos no YouTube. E dessa vez temos o Motorola Razr D3, muito parecido com o Razr D1, inclusive a assessoria de imprensa da Motorola mandou mais uma vez o aparelho na cor branca, mas eu queria passar aqui as minhas primeiras impressões sobre o smartphone antes de fazer o tradicional review em fotos e em vídeo que vocês podem conferir no meu blog de tecnologia, o www.targethd.net. Antes vamos mostrar os itens que tem na caixa. Eu não vou mostrar a caixa por uma questão simples. Eles mandaram uma caixa de um modelo Dual Chip SIM, mas este modelo está funcional na versão Single SIM. Essa unidade que eu estou recebendo está funcionando na versão Single SIM. Vocês vão ter mais detalhes sobre isso no review completo. Depois eu mostro com fotos o que realmente aconteceu, mas toda a análise vai ser feita baseada no modelo de Single SIM. Depois, inclusive, eu vou mostrar até parte da firmware dele e mostrar que ele não tem o suporte para o Dual Chip SIM como deveria vir normalmente na caixa. Ele vem com o já tradicional clipezinho para você fazer a remoção do chip SIM e do cartão microSD com aquela chavezinha. É importante porque é meio complicado retirar o chip SIM desse smartphone. O carregador de bateria, o carregador para a rede elétrica e um cabo USB que já utilizamos para poder fazer recarga e transferência de dados para o smartphone. Em termos de design, o Razr D3 é idêntico ao Razr D1, só que dá para ver, é claro que vendo de longe não é muito perceptível, mas de perto dá para ver que ele é um pouquinho maior que o Razr D1 que a gente analisou há algumas semanas. Mantém as mesmas características de design, o mesmo formato, a câmera traseira de 5 megapixels com NFC. Esse acabamento aqui é plástico, é igual o acabamento do Razr D1, um acabamento em plástico, não tem Kevlar, é um modelo mais simples mesmo de acabamento, apenas o conector para fone de ouvido na parte superior, nada na parte inferior e o conector para cabo de dados e carregador. Primeiras impressões do smartphone são boas, é um smartphone que está bem fluido, assim, um pouco menos fluido que o Razr D1. Não é algo que chega a incomodar quando você faz a transição de tela, ou quando você vai utilizar os aplicativos ou sair e entrar de alguns aplicativos, mas eu tinha lido alguns comentários na internet sobre alguns pequenos lags ou engasgos no aparelho em alguns momentos, principalmente na execução de tarefas como jogos ou tarefas mais complexas. Eu também percebi isso e eu vou mostrar mais disso no review. Por exemplo, um jogo que muita gente pediu para que eu testasse no Razr D1 e agora eu testei no D3, que é o que eu estou testando agora, é o Subway Surfers. E dá para perceber alguns pequenos lags quando você vai rodar o jogo. Outro detalhe, alto-falante na parte traseira do aparelho. É um alto-falante que reproduz, na minha opinião, reproduz de forma mais baixa do que o ideal. Ele não é tão alto assim, o alto-falante externo dele. Ele até roda legal, mas perceba que tem alguns pequenos lags. E esse não é um jogo muito pesado para ser executado. Ele tem mais ou menos o mesmo conceito do Temple Run. Então ele não poderia dar esses pequenos lags. Então, pelo menos nas primeiras impressões que eu tenho desse aparelho, ele é bom para as situações gerais de utilização, no caso, leitura de e-mails, redes sociais, mas para jogos ele apresenta esse pequeno lag. Deixa eu sair daqui. Para jogos ele apresenta um pequeno lag em alguns momentos, até mesmo em Angry Birds ele dá umas pequenas travadas. Mas em outros aplicativos, como por exemplo o Facebook, o Twitter, dessas outras coisas mais genéricas, que envolvem apenas redes sociais e navegação na internet, ele vai muito bem.
Eu particularmente ainda tenho que testar todos os recursos do aparelho. Eu dei uma boa instalada nos aplicativos, já coloquei Dead Trigger, já coloquei alguns jogos, instalei já o Quadrant para análise de performance. Todos esses itens que eu estou falando serão dissecados no review lá no targethd.net. O mais que eu posso mostrar para vocês? O Instagram funciona muito bem, sem problemas, para envio de fotos. Já publiquei algumas fotos no meu Twitter, nas minhas redes sociais. A bateria tem uma boa autonomia de bateria. Ele aguentou ontem durante 16 horas, 13 horas, contando 3 horas que ele ficou em stand-by. Mas ele aguentou 16 horas de uso intenso e ainda tinha 30% de bateria. Ou seja, é um smartphone que você pode utilizar ele durante o dia todo, isso num uso regular, que você consegue ter autonomia de bateria para chegar no final do dia e poder colocar ele para recarregar. Um detalhe, em atividades que exigem a tela mais tempo ligada, e isso acontece com todo smartphone, como por exemplo jogos e exibição de vídeos no YouTube, ele vai demandar mais bateria, ele vai ter um maior gasto de bateria. Isso é considerado normal, tradicional. Algumas pessoas estavam reclamando que no Razer D1, eu instalei alguns aplicativos e a bateria já caiu rapidamente. Primeiro, a rede estava sendo acessada, você estava fazendo download de alguma coisa e isso eleva o processo de consumo do próprio smartphone. Segundo, você estava fazendo o consumo de dados, o que também, se você tem uma rede de dados ligada, a bateria também é consumida. Então, esses dois fatores podem fazer com que o consumo de bateria seja mesmo maior, mesmo que por um curto espaço de tempo. Aqui eu vou mostrar todas as configurações. Nessa tela aqui, no Razer D1, que tinha o suporte para 2 chips, ele aparecia logo nessa tela, na opção de redes, a opção de gerenciamento para 2 chips. Eu não vou abrir agora o slot de chips desse aparelho, porque é um dos pontos complicados do Razer D3. No Razer D1, como ele tinha uma tampa traseira, vou desligar aqui, o Razer D1 tinha uma tampa traseira que você removia a tampa e tinha o gerenciamento de chips. Aqui ele tem um slot de plástico, que você precisa ter unha para abrir isso aqui, ou se não usar alguma ferramenta, algum item que abra esse slot aqui. Tanto o slot para chip SIM quanto o slot para o cartão microSD. Se você não tiver unha, você vai sofrer para abrir isso aqui. Então não vou abrir agora, mas nas fotos do review que vai para o Target HD, vocês vão ver que essa unidade que a assessoria da Motorola mandou tem um slot livre para o chip SIM e o outro bloqueado. E o software que está sendo utilizado nesse aparelho, ele não mostra a opção de gerenciamento dos 2 chips. Tanto que, quando eu deslizo aqui, ele só tem suporte para um único chip, que é o que está sendo utilizado nesse momento. Então, todo o review vai ser feito baseado no fato dele ser um modelo single chip e as características de dual chip a gente não vai poder analisar. Versão do Android 4.1.2, como já é de se esperar. Deixa eu esclarecer algumas dúvidas ou responder algumas questões de primeira impressão que as pessoas tiveram com o Razer D1 e que eu acabei não falando nesse vídeo introdutório da outra vez, né? Qualidade de chamada. O alto-falante eu achei um volume médio, o alto-falante para chamadas. Para o meu gosto, ainda consigo ouvir no meio da rua. Acho que, por se tratar de um telefone móvel, é fundamental que você tenha uma boa audição durante a chamada para você ouvir bem as pessoas do outro lado. Então é razoável, não é tão bom. Os fones de ouvido, esqueci de mostrar os fones de ouvido, ele também acompanha aquele fone de ouvido, o mesmo fone de ouvido que vem com o Razer D1, vem com o Razer D3. É um fone de ouvido para o meu gosto baixo. O GPS funciona bem, acho que o GPS desse aqui está até um pouco melhor do que do Razer D1. É claro que você vai ter que utilizar, para os mapas do Google principalmente, você vai ter que utilizar a busca por dados com auxílio de rede 3G e Wi-Fi, mas isso não quer dizer que o GPS não esteja operando bem, está. Outro detalhe, quer ter uma boa autonomia de bateria? Desligue as atualizações automáticas. Essa parece que é uma regra para todo smartphone, até mesmo o iPhone que eu uso como smartphone pessoal, eu desligo as atualizações automáticas.
ou no caso do iPhone eu desligo o push do e-mail para poder ter uma autonomia de bateria um pouco maior. Outra coisa que eu percebi é que essa parte traseira tende a esquentar um pouquinho quando você usa um processo por mais tempo. Se eu fico jogando por um pouco mais de tempo, qualquer tipo de jogo, ela tende a esquentar um pouquinho, mas não algo que seja insuportável. Você sente um certo calor na mão quando você está utilizando ou jogando por mais tempo com ele. Fora isso, Android 4.1.2 Jelly Bean rodando bem aqui. Eu acho que talvez ele seja mais equilibrado no Razer D1 pelas próprias características do smartphone. A gente tem que lembrar que o Razer D1 inclusive tem uma resolução de tela menor, o que ajuda na fluidez do sistema, o que não quer dizer que esse sistema não esteja fluido para você executar as tarefas mais simples e mais básicas. Outro ponto de observação, deixa eu adicionar um texto novo aqui. Outro ponto de observação é o teclado do Android. Deixa eu acionar o teclado original dele, que o teclado original ele é um teclado menor do que o teclado ideal que seria para esse smartphone. É talvez uma das coisas que não digo que incomodou, mas é uma das coisas que talvez possa complicar a vida daquele que tem os dedos mais gordos, como é o meu caso, né? Esse é o teclado original do Motorola Razr D3. Perceba que as teclas são um pouco menores do que o ideal. Para quem tem dedo gordo, como é o meu caso, pode complicar. A boa notícia é que ele tem sistema de correção. Mas até que dá para ir legal. Mas eu imagino que para algumas pessoas com dedos um pouco mais gordos, como é o meu caso, pode ser complicado ficar com esse teclado como padrão. Eu costumo usar nos meus smartphones Android, independente da tela, o teclado SwiftKey, que é um teclado maior. Repare que as teclas são maiores e você ainda pode deixar as teclas maiores do que essa daqui. Ou no caso desse tamanho aqui. Inclusive ele também tem o mesmo sistema de previsibilidade que o teclado da Motorola, mas é um sistema mais inteligente. Você pode adicionar palavras e ele pode fazer a autocorreção de palavras de acordo com o seu perfil de digitação. Então essa é outra característica que eu observei rapidamente no Razer D3. No geral, é um smartphone que vale o quanto custa, só que você tem que ter em mente que é um smartphone de linha média. As pessoas obviamente vão perguntar se vale a pena ter o Razer I quando tem o Razer D3 a R$ 799, esse preço tende a cair com o passar do tempo. Eu diria que sim, vale a pena se você tiver condições de comprar o Razer I, comprar o Razer I, porque é um modelo mais completo. O Razer D3 é um modelo muito bom para a sua faixa de preço. Acho que é um dos melhores modelos Android na faixa de preço que ele está, de entre 700 e 900 reais. Esse preço pode variar para mais ou para menos, ou até abaixo dessa faixa. Só que a gente tem que ter em mente que ele é um modelo de linha média. Ele é um modelo bem mediano. Você não vai ter uma experiência de usuário hardcore ou de usuário que quer ter uma demanda pesada nesse tipo de smartphone, como por exemplo jogar jogos mais pesados ou rodar aplicativos mais pesados. É uma experiência mais voltada para o usuário que quer ter um bom smartphone para redes sociais, com uma boa autonomia de bateria, com 2 slots para chip SIM e com uma câmera competente. Aliás, deixa eu mostrar rapidamente a câmera. A câmera é muito parecida com a câmera do Razer D1. Ele tem os modos de foto, foto panorâmica e vídeo. Tem uma resposta até que rápida para foto. E eu vou mostrar os testes completos dessa câmera no review completo do targethd.net. Do mais é isso. Por enquanto as primeiras impressões são boas. Nós temos que fazer mais análises para concluir se é um aparelho que pode bater os seus concorrentes na categoria ou se é um excelente
modelo de linha média. Para quem tem necessidades básicas, como ler e-mails, redes sociais, ter um bom smartphone para dual chip, o Razer D3 é uma excelente escolha. Para mais informações sobre esse review, para você ver o review completo, eu já convido vocês a assinarem o canal de vídeos do blog Target HD, que é youtube.com/blog Target HD. Siga o Target HD no Twitter, no @TargetHD, para ficar por dentro de quando esse review vai sair. Eu sou Eduardo Moreira, se você quiser me seguir no Twitter, pode me seguir no @oeduardomoreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.